Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Amém. Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo e aspersão do sangue de Jesus, graça que seja multiplicada. Estamos na igreja do pastor João Pinto, conversão Semados, dia 20 de setembro de 2006. Quem comunica convosco é o missionário César Augusto, mensagem para memorial. Amém? Vamos, estamos no culto de quarta-feira, vamos pregar a palavra de Deus. Todos de pé. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, verso de número 28 a 30. Gostaria de agradecer ao pastor por me permitir estar aqui, ministrar a palavra do Senhor a esse público seleto e abençoado. Estamos no bairro Macio de Noronha. O projeto Lâmpada de Deus tem feito obras por aí. Amém? Estamos com quase 1000 nomes para corrente de oração. Só este ano foram mais de 20 milagres que Deus tem operado. Além de tudo, o trabalho já está com uma telha, uma projeção de pelo menos quase 100 mensagens para serem gravadas. Amém? Este é um dos trabalhos, o trabalho de comunhão. E o tema da mensagem hoje é como lidar com os sentimentos negativos. Amém? São Mateus 11, versículo 28 a 30. Eu faço a leitura, todos os irmãos acompanhem em espírito. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso eterno de glória muito excelente, não tentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Epístola endereçada a Filemon, epístola pessoal de Paulo, capítulo 1, versículo de número 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, bem creia as minhas entranhas no Senhor. Eu escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Verso 25 diz: a graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Queridos, temos aqui uma expressão maior, trabalho de comunhão. É dividido em duas partes: como lidar com sentimentos negativos, o outro na unidade 2 do CD, quando o tempo da aflição vem. Mas nessa primeira mensagem, que servirá de memorial para o projeto Lâmpada de Deus do Futuro, e é para nós uma mensagem presente no ano 2006, gostaria de dizer que nós, como servos do Senhor, devemos aprender a lidar com os sentimentos negativos. Estamos vivendo em épocas na dimensão da graça do Senhor, chamada também de dispensação do Espírito Santo, mas na dimensão da igreja em Laodiceia. A igreja está vivendo em épocas em que a igreja se parece mais com a igreja de Laodiceia que com a igreja de Filadélfia. Motivo? Estamos sendo julgados pelo povo, porque Laodiceia significa julgamento popular ou julgamento do povo. Estamos vivendo essa época desde a época do chamado renascentismo, que
começou no ano 1350 até o ano 1550, foi a iniciação dessa época, dessa esfera. Estamos vivendo hoje época como o renascentismo, que renasceu a época medieval, a época da perseguição à igreja. Trazendo para nossas vidas hoje, muitos crentes perseguem crentes, muitos crentes perseguem outros que estão dentro da igreja. Às vezes estamos vendo irmãos que querem se levantar na presença de Deus, mas o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho que temos em nosso coração faz com que nós difamemos a vida deste irmão, e temos que aprender de Jesus nesta noite. Sim, queridos, para termos comunhão com Deus, temos que ter comunhão com Cristo e saber lidar com sentimentos negativos. Eu lembro-me, irmãos, de uma passagem que um certo pastor, que foi professor em teologia, o pastor William James, ele disse assim: mais vale uma gota de graça do que um mar de dons. Eu tiro aí um original chamado miséria cardia, que significa miséria do coração, para falar de misericórdia. É melhor você ter uma gota da graça de Deus, mesmo sendo um porteiro da obra do Senhor, do que um grande pregador, um mar de dons, cheio de capacidades, até mesmo espirituais, rico, inteligente, uma pessoa pomposa na face da terra, com grande renome, e tendo a vida pobre diante de Deus. Queridos, eu lembro aqui São Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Antes vamos falar do livro de São Mateus. Ele tem 28 capítulos, 1110 versículos. O livro de São Mateus é o primeiro do Novo Testamento e é o 40º na posição bíblica. O livro de São Mateus foi escrito por São Mateus, é uma das literaturas mais antigas, assim como o livro do Apocalipse. Ele foi escrito no ano 75 depois de Cristo. São Mateus significa dom de Deus. O sobrenome de Mateus era Levi. Entre os 3 biógrafos que falam sobre a sua vida, São Mateus é o que expressa de forma mais clara a visão de um novo nascimento. Aí vamos falar a respeito de não se lembrar da vida passada. Mateus não apresentou a sua vida como Levi, porque ele, quando era Levi, era Herodino, um dos 7 grupos socio-religiosos da época, que era contraditório à libertação de Israel. Jesus Cristo chega para Mateus e diz assim: segue. Não somente isso, ele não perguntou: por que eu vou te seguir? Quem é você? Qual é a sua genealogia? Ele não tinha perguntas e indagações dentro dele para dizer por que eu vou te seguir. Da mesma forma, nós hoje devemos entregar o coração a Deus sem questionar a ordem de Deus. Fenelon disse assim, o servo de Deus: importa aceitar a vontade do Senhor, seja ela qual for. Tem cristãos que não querem, meus irmãos, e tem pessoas que não querem tomar o jugo de Cristo sobre si. O livro de Mateus, meus irmãos, tem 35 caracteres diferentes, ou seja, 35 passagens que só tem nele. O livro de São Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, é identificado como biográfico. Ele é o primeiro da biografia. É um dos evangelhos mais completos e é o que tem mais capítulos e mais versículos. O livro de São Mateus, meus irmãos, ele é um livro marcante em nossas vidas. Cristo aqui, nessa passagem entre muitas, ele apresenta Cristo como mestre da justiça. O livro de São Mateus, meus irmãos, é basicamente analisado no livro de Isaías, porque já no capítulo 1 ele é identificado como o livro da genealogia de Cristo. Leia o capítulo 1, verso 1. Aí vocês vão observar, meus irmãos, que São Mateus escreve aqui: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo já tinha subido para a glória. Jesus Cristo já estava sentado à destra do trono de Deus Pai. E São Mateus, quando começa a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo disse: escreva esta palavra, porque o povo do bairro macio de Noronha precisará desta mensagem para saber lidar com sentimentos negativos. É Jesus! O irmão cantou indo aqui. Contar seu problema para quem não pode resolver é bobagem. Você tem que contar seu problema para
Deus. Você não pode levantar o altar, você às vezes não pode nem dobrar o seu joelho, mas lembre-se de ter o seu coração ligado a Deus onde você estiver. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mas o jugo de Jesus é pesado. É difícil Jesus deixar o mistério, é difícil Jesus deixar a contenda. Eu sou crente, mas meu braço não é. Você tem que tomar o jugo de Cristo sobre a sua mente. Mas como se eu não consigo? Querido, há um tempo na vida do cristão que ele se envolve tanto com Deus em oração, em experiências, ele se envolve tanto com Deus na sua vida, ele tem experiência com Deus continuamente, e ele fica parecido com Deus. Nós, por exemplo, irmãos, quando estamos trabalhando em um lugar muito agitado, o que acontece? A gente fica agitado também. Quando a esposa casa com o marido violento, se ela não tiver uma mente firme em Deus, ela fica violenta também. Da mesma forma, o esposo se casa com uma mulher prestativa, ele aprende a ser prestativo. O ser humano tem facilidade de se inspirar e se deixar levar pelas situações e a esfera de circunstância. Sabe o que eu quero dizer? Quando você está ligado com Deus, em oração, no rio de Deus, você entra continuamente dentro do rio do Senhor. E sabe o que acontece? Você vai ficando parecido com Ele. Aí você já não faz mais a sua vontade. Aí as coisas velhas se passaram. Aí você toma nojo do homem antigo. Aí você começa a se perguntar: como eu pude aceitar tanta coisa errada na minha vida? Como eu pude pecar tanto contra Deus? Como eu pude pronunciar tanta palavra de maldição? E aí você começa a se arrepender. E aí o jugo que era pesado fica leve, porque você está alcançando um novo nascimento. É uma obra, meus irmãos, feita pelo Espírito Santo. No início, lógico, você vai fazer força, você vai lutar contra você mesmo. São Tiago escreve a Epístola Geral e Pastoral, e no capítulo 4, verso 1 diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas? Porventura não vem dos vossos deleites e vossos membros guerreiros? O que quer dizer isso, irmãos? Vem o desejo mal da cobiça, a inveja, o ciúme, o ódio, o ressentimento. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquele irmão. E Deus não tem ouvido oração de crente, porque o coração dele é amargurado, é entristecido. Mas hoje aprenda de Jesus. Ele, quando viu Judas chegar perto dele, Judas beijou Jesus. Se fossem muitos crentes hoje, ele dava um murrão na cara de Judas. Mas Jesus Cristo disse assim: amigo, a que vieste? Essa expressão quer dizer que ele queria reatar a amizade com ele. Sim, querido, se Judas tentava beijar Pedro, ele enfiava aquela faca no bucho dele, para ele aprender a nunca mais trair ninguém. Por quê? Porque Pedro ele vivia a antiga natureza, mas quando o homem é transformado, não existe inimizade. Ele quebra barreiras, ele pede perdão, ele se humilha, porque ele aprende de Jesus. E aí ele diz assim: tomai sobre vós meu jugo, é suave, meu fardo é leve. Antes disse assim: encontrareis descanso para vossas almas. Queridos, muita gente vive uma vida perturbada, um sistema nervoso em agitação, vive uma vida, meus irmãos, alterada. Você não consegue falar baixo. A vida dele é com pressão alta. A vida dela é uma vida de sentimentos desgraçados. A vida dela é só falar mal do pastor. Aquele pastor está permitindo isso. Aquele pastor vai para o inferno. Aquele pastor desgraçado. Com João Calvino que disse: esse trabalho indica um iluminista filho das trevas, que é uma mensagem que vamos pregar. João Calvino, quando ele queimava Miguel Servetti nas fogueiras da chamada Santa Inquisição Protestante, ele dizia assim: foi pro inferno esse maldito, esse miserável. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Miguel Servetti contrariava a ótica de João Calvino. Meus irmãos, quando vemos pessoas que não creem na Trindade, como muitos não creem, que não creem na devolução do dízimo, enfim, que vivem doutrinas diferentes da nossa, o que devemos fazer? Devemos pedir misericórdia. Deus liberta essas vidas, abra a mente deles, para que ele venha compreender a tua palavra, orientar com mansidão e não perseguir e falar mal, meus irmãos. De outra forma, vamos estar imitando a tirania da época das trevas, da época medieval.
Foi uma época em que os Césares perseguiam a igreja, porque a igreja não queria adorar o paganismo romano. Aliás, o imperialismo romano. Vamos para a segunda epístola. Paulo diz, no capítulo 4, meus irmãos, de 2 Coríntios. A epístola aos Coríntios, meus irmãos, tem 13 capítulos, 257 versículos. Ela tem 6 assuntos centrais, 30 subassuntos. Jesus Cristo manifesta aqui como o Senhor é o nosso santificador. E o tema da epístola é: em Deus a força se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vimos aqui que Paulo, no capítulo 4, ele fala da fraqueza humana, ele fala da debilidade humana. Ele disse que em meio às lutas nós ficamos magros, perdemos a aparência, porque estamos buscando a Deus. Mas se o nosso homem, meus irmãos, e Senhor, está perdendo a aparência, está ficando feio, está perdendo prestígio diante da sociedade, saiba que o interior, ele cresce a imagem de Deus. Agora eu gostaria de falar, meus irmãos, da epístola escrita a Filemão. Aqui tem uma mensagem de perdão interessante que todos nós precisamos guardar na nossa mente, que todos nós precisamos memorizar. Paulo esteve conosco na sua segunda viagem. Ele também passou pela Frígia e pela Galácia. Paulo indo com Silas, depois de muito tempo que ele estava lá, Paulo já estava com os cabelos grisalhos. Paulo, ele era um cristão, meus irmãos, que de contínuo era preso por amor a Cristo. E por quê? Porque ele falava as verdades de Deus, irmãos. Ele era uma sentinela com uma trombeta em punho, e ele tocava a trombeta como Deus queria. Não se importava de sofrer. Hoje em dia nós, meus irmãos, por sermos carnais, não queremos passar tribulações e provações. Quando a luta vem vindo lá em São Mateus, aqui em Viana, o nosso coração já começa a tremer. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos na carne, porque estamos verdadeiramente na carne. E é por isso que muitos demônios se manifestam em muitas igrejas, e muitos deles não têm autoridade. Muitos dos pastores, crentes em geral, não podem expulsar, porque estamos vivendo uma época em que os cristãos não aceitam a aprovação. Queridos, gostaria de falar um pouco sobre Paulo, assim como a igreja, meus irmãos, em todas as esferas de Deus em que estamos vivendo na época de excepcionária graça. Paulo, ele era perseguido. Não pense vocês, meus irmãos, que Paulo, ele só porque Jesus Cristo apareceu no caminho de Damasco, só porque ele teve uma visão, só porque Paulo era visto apanhando por amor de Cristo, e muitos irmãos contavam a Pedro, ao clero que estava em Jerusalém, que ele era aceito. Pedro, assim como Tiago e João, que eram as 3 colunas faladas para os judeus, eles eram pessoas, meus irmãos, que acreditavam na salvação em Cristo, mas porém tinha que ser circuncidado, tinha que guardar sábados, tinha que viver um legalismo. Paulo teve que enfrentar o legalismo de Pedro. Não pense que aqueles judaizantes que a Bíblia fala em aos Gálatas estavam falando dos outros fariseus, estavam falando daqueles que se diziam cristãos e estavam debaixo da lei, estavam vivendo um cristianismo que ainda era uma seita tirada do judaísmo. Ele era praticamente um tipo de reformador que veio para abrir a mente daqueles que não tinham a graça de Deus na sua vida. Paulo, ele era um homem de Deus, e como Martinho Lutero, em 1517, foi levantado para poder fazer uma grande obra protestante e desligar a igreja da Babilônia. Deus quer sentinelas que estejam apostos na torre de vigia, para que possa tocar a trombeta, e para que o som saia com poder e venha fazer com que manifestações extraordinárias aconteçam. É necessário viver uma vida de contato com Deus. A Nínive foi vencida por profecia divina, e mesmo assim por 4 grandes nações. Por quê? Porque tinha 151 atalaias na altura de 91 metros. Os atalaias da igreja falam dos pregadores, dos pastores, dos gestores, dos administradores, aqueles que estão responsáveis pelo rebanho e que devem pregar essa doutrina e não aceitar o pecado na igreja. Se o pastor, por exemplo, ele tem consciência que uma irmã não conversa com um irmão dentro da igreja, ele não toma providência,
a trombeta está baixa na vida dele, e ele tem que voltar à torre de vigia. Nós somos sentinelas, queridos. Deus, ele quer sentinelas, pessoas acordadas. Queridos, observando aqui o livro de Filemão, ele tem 25 versículos, um único capítulo. Ele apresenta Cristo como sendo o nosso comungador. Ele tem um tema: em Cristo todos nós somos irmãos. Qual é a história dessa epístola? Quem era Filemão? Filemão era amigo de Paulo. Filemão era um homem próspero na cidade de Colossos. Filemão tinha um homem, um servo chamado Onésimo. Olha só o que é saber lidar com sentimentos negativos. Para você que hoje tem ódio do seu irmão, para você que diz: se eu não fosse crente, ai Jesus. Queridos, Filemão sofreu prejuízos com esse rapaz. Esse rapaz posteriormente foi preso, com toda certeza, por causa da sua má conduta. Era um rapaz irresponsável e criava problemas. Paulo estava preso, mas por causa do Evangelho, Deus promoveu a união deles. A Bíblia diz que, no capítulo 16 de Provérbios, que não há de um homem no seu caminhar, e nem um homem dirigindo os seus passos, mas os seus passos são dirigidos pelo Senhor. Salomão, em sua sabedoria magna, ele traz para nós essa explicação hoje no livro de Provérbios, pelas suas palavras deixadas. E o Espírito de Deus, irmãos, nos faz lembrar que Deus fez com que Paulo entrasse naquela luta. Às vezes a luta que você passa, lidando com os seus sentimentos negativos, vai gerar salvação. Sabe, meus irmãos, que a luta que nós passamos, como disse 2 Coríntios, ela gera um peso de glória. Onésimo com certeza via Paulo naquela prisão, preso no tronco, e não via palavras de murmuração, ao contrário, via Paulo pregar o Evangelho. Deus, ele quer que você ligado nele vença esse sentimento negativo chamado preguiça. Porque tem crente, meus irmãos, que ele só consegue pregar o Evangelho com dinheiro no bolso, só consegue pregar o Evangelho quando o marido não persegue, a esposa não persegue, está tudo em paz. Quando ele não tem doenças, aí é muito fácil servir a Jesus, meus irmãos. Aí quando está a porta estreita, você não tem nenhuma porta larga, você tem uma avenida asfaltada, aberta para o trilho elétrico do pecado. Mas Deus hoje está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Paulo estava lá e evangelizava a mesa. Daqui a pouco Onésimo não aceita Jesus. Onésimo significa, meus irmãos, seu nome, a sua tradução significa incerto. Paulo converteu um homem que era inútil em um servo, em um escravo fujão, em um servo livre para adorar a Jesus. E a sua aprovação vai gerar salvação no coração daqueles que não servem a Deus. E aí, meus queridos, vamos ouvir. Paulo envia uma carta. Paulo pensando, envia uma carta a Timóteo, 2, envia uma a Tito, agora vou enviar uma a Filemão. Eu sei que os irmãos de Colossos já receberam uma carta, existe a carta aos Colossenses, mas Paulo disse: eu vou enviar uma carta ao meu amigo e irmão Filemão. E aí o que Paulo disse? Olha só, eu, Paulo, da minha própria mão, ou do meu próprio punho, escrevi: eu pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. O que Paulo quis dizer? Filemão está te devendo quanto? Ah, Paulo, R$600. Olha, eu pago. Se você me der um tempo, eu vou pagar essa dívida. Mas vamos perdoar esse irmão. Receba ele como se você recebesse a mim. Meus irmãos, Deus põe a gente em teste. Deus quer ver se você tem capacidade de perdoar aquele irmão que te pede perdão, que vem até ti, que quer um abraço, que está arrependido. Será que você, ao Espírito de Deus, ou ao Espírito do farisaísmo, que queria no capítulo 8 de São João apedrejar aquela mulher que foi pega em ato de adultério? Agora Deus quer ver se o que tem na tua mão é um cajado para ajudar ou uma pedra para apedrejar. Deus faz testes, Deus quer ver se você se parece com Ele. A intenção de Deus e do diabo aqui na esfera material é nos tornar parecidos com eles. O diabo quer te corromper, Deus quer te levantar. São Mateus 5, verso 48.
perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aos Efésios 5, e o versículo 1, Paulo escrevendo aos irmãos e aos Efésios, ele diz assim: sede imitadores de Deus Pai, como convém a filhos amados. E Deus deixa exemplos na terra para que nós nos inspiremos. Lendo aqui, meus irmãos, em Filemão, vemos que Paulo escreveu 5 versículos com o propósito de ver o perdão entre dois irmãos, a reconciliação entre dois irmãos. O que você tem feito pela obra de Deus? Paulo escreveu uma carta. Você tem orado: Senhor, aquela irmã e aquele irmão não conversam. Senhor, promove a união. Você tem conversado com o pastor: olha, não podemos deixar essa união assim. O evangelista Joaquim Cipriano é uma pessoa que eu conheço e prezo no nome de Deus. Ele é uma pessoa que, quando via, ele é militante da obra da restauração. Ele, quando viu um irmão e uma irmã que não tinham comunhão com o outro, ele falava: vem cá, me chamava na frente da igreja. Quando o céu existe, ele dizia: amém. Lá não tem céu da restauração, lá não tem céu da Assembleia de Deus, lá não tem céu da igreja que existe. Lá tem o céu para os lavados e remidos, não é isso? Ele diz: amém. Por que vocês não reconciliam? E dava aquela palavra de amor, e quando viu os irmãos estavam se abraçando. Queridos, estamos na terra para promover o amor. Somos pentecostais e às vezes esquecemos de coisas que os espíritas nos dão muita lição, que é o amor. Se você conversar com um espírita kardecista, um bandista, eu mesmo já entrei dentro de terreiro de feitiçaria, irmãos, eu digo para vocês, são pessoas que têm muito amor dentro do coração. E nós devemos, irmãos, prezar isso. O amor, meus irmãos. No capítulo 13, da primeira epístola aos Coríntios, Paulo ele fala sobre o amor. No versículo final, ele diz assim, no versículo 13, ele diz assim: desses três, diz prevalece esses três: a caridade, a fé e a esperança. E depois ele fala: mas desses três, a caridade é maior. Ele fala a respeito da caridade. A caridade tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tem muito crente aí, irmão, que diz que ama a Deus, que espera coisa nenhuma, não quer sofrer provações. O irmão grita com ele, ele quer gritar com o irmão também. Ele quer criar confusão. E aí dá aquele choro de Jesus começou a provar. Queridos, devemos analisar que muitas vezes devemos guardar o silêncio mediante a perseguição. Paulo escreve os capítulos 14 e 15 da Epístola aos Romanos. E Paulo, ele diz assim, no versículo 1, por exemplo, no capítulo 15, ele diz assim: olha, nós que somos fortes, devemos resistir à fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quer dizer, se você é forte, tanto tempo de crente, uma irmã falou uma coisa que te entristeceu, um irmão falou uma coisa que te deixou meio nervoso, a Bíblia não condena você se irar, agora a Bíblia condena você pecar. Você pode ter ficado nervoso, baixou a cabeça, pediu misericórdia e Jesus te perdoou. Sim, queridos, somos falhos, mas devemos aprender com Paulo a perdoar, a ser ovelhas e a entender a fraqueza dos nossos irmãos. Essa mensagem vai ficar para o memorial do ano 2006. Trabalho com comunhão, fala com o nosso coração agora. Eu gostaria, meus irmãos, que os irmãos meditassem hoje. Se você ainda tem ódio no seu coração, você mente a irmão, se reconcilie com ele. São Mateus 18, verso 21 diante. Medite, irmão. Se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele e se reconcilie. Muito crente, irmão, não vai entrar no reino do céu porque é tímido. Apocalipse 21, 8. Entre as nove projeções de condenação, a primeira são os tímidos. Temos vergonha, meus irmãos, de pedir perdão aos irmãos, de nos humilharmos, mas não temos vergonha de pecar e falar mal dele. Para finalizar, eu gostaria de deixar as palavras do pastor Jonathan Eduardo. Ele diz assim: eu não tenho tempo para orar, mas tenho tempo para pecar. Não tenho tempo para pregar a palavra, mas tenho tempo para pecar. Não tenho tempo para buscar a Deus e ministrar um casamento, mas tenho tempo para pecar. Eu preciso me arrepender, não é o arrependimento de ontem. Preciso me arrepender das lágrimas que derramei. E as lágrimas que derramei, ele dizendo, tem que ser lavada pelo sangue de Cristo. Esse trabalho indica o trabalho, meus irmãos,
um desventurado homem que sou. Adquira esse trabalho. Ele vai falar a respeito do verdadeiro cristão, que não se exalta por ter uma grande igreja, que não se exalta por ser um grande pregador, que não se exalta por ser um grande cantor, que não se exalta por ser próspero. Ao contrário, ele se humilha diante de Deus e reconhece que precisa se aproximar de Deus. E assim ele vai se exaltar. Vai se gloriar mas no Senhor, por ter um Deus que tem misericórdia dos seus pecados. Queridos, gostaria de terminar esta mensagem dizendo que estou feliz em estar aqui na igreja do pastor Júlio, esse pastor amável que me batizou, sabe? Enfim, para mim é uma alegria muito grande. Queridos, termino essa mensagem deixando a paz do Senhor para os vossos corações. Ministério de César Augusto, lâmpada de Deus, mensagem de vida. Vamos